versículo 5. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. O zimbro é uma árvore, tá? E eis que o anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedra, e uma brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe. Certo? Ele orou para falar: Senhor, chega, eu não quero mais. Deus entregou o renovo na presença dele. Ele fugiu com medo, mas ele se apresentou diante de Deus e falou: Senhor, isso aqui está no meu coração. A verdade é que se a gente chega na presença de Deus e coloca desculpas, se a gente chega na presença de Deus e fala: meu pecadinho de estimação, sabe, deixa quieto, Deus não opera a cura, Deus não opera a transformação, sabe? Deus, ele quer ouvir de você, mesmo que ele já sabe, ele quer ouvir de você a verdade, sabe? Quer um exemplo muito legal? Deus vira para um cego, Jesus vira para um cego e fala: o que você quer que eu faça? O que o cego quer? Sabe? Ele vira para um paralítico e fala: você quer o quê? Jesus não estava vendo? Sabe? Ele estava esperando a resposta, ele estava esperando um relacionamento. E Deus, ele tem um relacionamento com a gente. Às vezes a gente fala para Deus: eu não vou falar porque ele já sabe, eu não vou falar porque ele me viu errando, eu não vou falar porque ele me viu na minha fraqueza, mas é necessário falar. Porque quando você fala a cura, quando você fala a transformação, quando você fala a libertação, você sabia disso? A palavra é tão poderosa que quando Deus, ele criou o mundo, ele falou. Vocês estão entendendo? O Deus que a gente serve, ele é um Deus que ele falou e as coisas começaram a acontecer. Ele é um Deus que ele tem uma palavra e as coisas começam a mudar. Vocês estão entendendo? Um centurião romano vira para Jesus e fala o seguinte: minha filha está doente. Jesus fala: me leva lá, eu vou curar ela. Aí o centurião fala para ele: não, você não vai na minha casa não, eu não sou digno de te receber na minha casa. Faz o seguinte: quando um superior manda em mim, eu tenho que obedecer. Quando eu mando um subordinado, ele tem que me obedecer. Se o senhor mandar, eu sei que ela vai ser curada. Vocês estão entendendo? Ele enxergava a autoridade em Jesus ao ponto de mandar uma doença embora da onde ele estava, bem longe da casa dele. Sabe? E às vezes falta a gente entender quem é o nosso Deus. Às vezes falta a gente entender que não tem impossíveis para Deus. Eu sei que vocês já ouviram isso muito na vida de vocês. Não há nada impossível para Deus. Mas às vezes a gente não crê nesse impossível. A gente não crê que Deus pode realizar. Às vezes a gente escuta alguma coisa de um médico ou alguma filosofia da terra louca aí, sabe? E a gente esquece que Deus é a verdade. A gente esquece que a palavra de Deus, ela tem poder. Tem poder mesmo. A gente esquece. Você dobrar o joelho no chão e orar pode fazer diferença. Sabe? Uma vez fizeram um estudo. Mano, eu pirei quando eu vi esse estudo. Fizeram um estudo que era o seguinte: tinha uma quantidade de paciente em coma, tinha outra quantidade de paciente em coma, mesma quantidade. Só que tem um detalhe: um grupo o pessoal orava, o outro grupo não. Quem vocês acham que foi curado? Os que oravam. Na hora que eu vi esse estudo, eu falei: mano, preciso começar a orar. Às vezes as coisas não estão indo bem na nossa vida porque a gente não para para orar. A gente não para ter um tempo com Deus. Eu vou tentar trazer para o nosso cotidiano mais ou menos para vocês entenderem como é que é importante. Pensa no seguinte: um casal. Dona Margarida e seu João. Casal de exemplo, ó. Muitos anos casados. Dona Margarida e seu João. Pensa o seguinte: vocês estão quanto tempo casados, né? 33 anos casados. Agora você imagina uma rotina puxada, um cotidiano que acorda muito cedo para trabalhar, dorme tarde, tem os filhos, tem tudo. Se o Joca e a Dona Margarida, eles não conseguem parar para conversar. Se o Joca vai trabalhar, chega cansado em casa, toma um banho, quer comer, dormir, e ele não conversa com a Dona Margarida. Vocês acham mesmo que duraria 33 anos? Vocês conversam, né? Vai. Conversa, né?
Ela fala, o Senhor escuta, né? Vocês acham mesmo que duraria 33 anos? Sabe o que acontece? A gente quer viver as coisas que Deus tem para a nossa vida, a gente quer viver, sabe, as promessas que Deus nos deu, só que a gente não para falar com Ele. Vocês estão entendendo? Vocês ficam me olhando assim, tipo, meu Deus do céu, ele tá falando besteira, não é possível. E aí, a gente não para se relacionar com Ele. E a gente não parando para se relacionar com Deus, como é que a gente vai viver as coisas que Deus tem? Como é que a gente vai viver o sobrenatural de Deus? Meu Deus, que vergonha. Como é que a gente vai viver o sobrenatural de Deus? Porque eu acredito aqui que todo mundo tem uma promessa, todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem uma promessa, levanta a mão, como é? Lucas não tem. Todo mundo tem um chamado, levanta a mão. Ninguém tem um chamado do banco. Tinha uma época que eu entrava na igreja querendo chamar do banco. Senta na igreja, ouve a palavra e vai embora. Deixa eu te contar uma coisa, Deus não tem o chamado no banco para a tua vida, tá? Deus ele tem algo para realizar na sua vida, amém? Mas é preciso que a gente se relacione com Ele. Então Elias ele apresenta para Deus a causa, ele fala, Senhor, chega, eu não quero mais. Chega, eu não estou afim. Não vou. E aí Deus responde, toma pão, toma água. Falou nada, só deu. Certo? Continuando, versículo 8. Aqui ó. Não, perdão. Aqui ó. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, ao monte de Deus. Herobe, vocês lembram do Monte Sinai lá em Moisés? Das tábuas da lei, o monte que Moisés viu a Deus. Esse é o monte. Esse é o monte. Foi para lá que ele foi. Foi para lá, hein? Versículo 9. Ali entrou numa caverna, aonde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que está fazendo aí, Elias? E aí? Elias comeu o pão, Elias tomou da água, e ele caminhou 40 dias e 40 noites, entrou na caverna. Às vezes você pega o que Deus te entrega e foge, e se esconde, ou então fala assim: Senhor, eu até estou onde sua presença está, eu até estou na igreja, eu até estou, mas eu estou escondido, sabe? Porque ele estava no monte com Moisés e viu a Deus. Ele estava no monte que Deus desceu, ficou 40 dias com Moisés e entregou os 10 mandamentos. E ele entrou na caverna. Vocês estão entendendo? Só que tem um detalhe: Deus não entra na caverna, Deus manda você sair. O que está fazendo aí, Elias? E aí? O que você falaria para Deus nessa noite? O que você faz nessa caverna? Elias. Muito nome. E aí? E aí ele falou assim para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Qual foi a pergunta, gente? Qual foi a pergunta que Deus fez para Elias? E o que Elias respondeu? Tudo menos o que Deus perguntou. Às vezes Deus ele pergunta algo para a gente, ou ele traz uma situação, e a gente quer falar: ai, meus problemas, ai, minha vida, e não fala o que Deus falou. Não se coloca aonde Deus está querendo te colocar. Deus está querendo tratar o problema, e eles querem falar das causas, sabe? Eles querem falar: não, mataram os profetas, fizeram isso, fizeram aquilo, e eu estou sozinho, sabe? E tipo, não é errado você se sentir triste. O problema é você deixar a tristeza te consumir. O problema é você deixar a situação te engolir. Só que ele não falou dos profetas que ele não matou, que ele matou, ele não falou do fogo do céu, ele não falou da chuva que parou, ele não falou nada disso, né? Por quê? Ele estava numa situação tão pesada, ele estava numa guerra tão forte, que ele não conseguia ter lucidez. Ele não conseguia ter lucidez. E essa lucidez, quem traz pra gente é o Espírito de Deus. Às vezes a gente está tão envolvido
com a situação do dia a dia, às vezes a gente está tão envolvido com os nossos problemas, com as nossas vontades, com os nossos querer, que a gente só esquece de Deus. Só esquece de Deus. Só. Sabe? Quem aqui já teve uma situação que Deus ele te deu uma direção, ou ele te deu uma palavra e você esqueceu a palavra que ele te deu? Já aconteceu com vocês? Mano, comigo já aconteceu várias. Várias vezes. Várias vezes. Vocês acham que isso é normal? Não. Porque sabe o que acontece? Aí você está lá na palavra dos semeadores. Deus te dá uma palavra e vem os pássaros e roubam. Você deixa Satanás tirar essa palavra do teu coração, em vez dela frutificar e dar bom fruto. Sabe? E aí, beleza. Versículo 11. Então foi dito: sai daí, fique diante do Senhor no monte. Deus não entra na caverna, Deus manda você sair, certo? E eis que o Senhor estava passando. Meu Deus do céu. É agora, hein? E um grande vento forte fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mano, eu não queria ser essa rocha, sabe? Mas o Senhor não estava no vento. Sabe o que acontece? A gente vê Deus agindo. A gente vê Deus ele realizando na vida do nosso irmão. A gente vê, sabe, o poder de Deus. Às vezes, o culto funciona que é uma maravilha. Você sente a presença de Deus, você adora a Deus. Mas quando você vai tentar na sua casa, você não consegue. Isso aí é falta de intimidade com Deus. Nossa, está falando que eu gosto. Que Deus ele tem algo louco para você e você não está vivendo porque você não quer. Mas eu não quero viver o que Deus tem para mim. Não quer, porque se quisesse viver o que Deus tem para você, você seguia a direção que Deus te deu, em vez de esquecer a direção que Deus te deu. Amém? Fica tranquilo, às vezes eu me perco, tá? Tranquilo. Continuando. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio o som de um suave sussurro, ou um sussurro tranquilo, certo? Sabe o que é isso? Isso é os milagres, isso é o poder de Deus correndo, isso é a unção se derramando. Só que, muitas vezes, Deus ele pode operar com fogo, ele operou com fogo antes. Só que muitas vezes, Deus ele quer aquela calmaria. Sabe por quê? Porque Elias estava tão tribulado é a palavra certa? Tão atormentado, tão agitado, sabe? Tão eufórico, que ele não estava conseguindo parar para ouvir o que Deus perguntou. Ele não estava conseguindo parar para entender o que Deus perguntou. E aí a gente fala, não, agora que o sonzinho tranquilo veio, a gente vai ouvir a voz de Deus, né? Agora que veio a calmaria, a gente vai conseguir se conectar com o Senhor, certo? Certo? Continuando. Quando Elias ouviu isso, cobriu o seu rosto com um manto e saindo, foi-se entrado na caverna. E eis que veio uma voz e ele disse: o que está fazendo aqui, Elias? Eita, papai. E aí? Deus ele voltou exatamente para a primeira pergunta. Já que você não está conseguindo me ouvir aqui, então eu vou te levar para o seu teto e eu vou falar a mesma coisa para ver se você entende que já deu isso na sua vida. Você não falou que já deu seu ministério? Não já deu seu ministério, já deu essas situações na sua vida, já deu isso que está te segurando há anos e você não me entrega, sabe? E aí, ele responde a mesma coisa que ele respondeu lá quando ele estava debaixo da árvore. Ele responde a mesma coisa que ele respondeu lá. Ou seja, ele ouvia a voz de Deus, ele derramou fogo do céu, ele parou chuva, ele derrubou o profeta, ele viu Deus realizando milagres, maravilhas. Só que quando era para a vida dele, ele não conseguia aplicar. Quando era para a vida dele, ele não conseguia discernir. Ele tinha intimidade com Deus, tinha ou não tinha? Tinha. Mas estava faltando para ele lucidez, estava faltando para ele sabedoria. Porque se ele tivesse conseguido prestar atenção no que Deus estava falando, em vez de estar olhando para ele, os problemas dele, com as situações dele, ele conseguiria responder: Senhor, eu estou com medo de Jezabel, eu estou com medo de morrer, sabe? E sabe o que é mais louco? Aí que Jesus me pegou. Porque assim, ele não falou para Deus que ele estava com medo. Mas Elias morreu? Não.
apresentando o problema para Deus, Deus ele resolveu o problema dele. Sabe? Mas não é para você não apresentar o problema para Deus, tá? É para você apresentar o problema para Deus. Amém? Continuando. Versículo 15, tá? Aí Jesus ignora, Deus ignora Elias. Olha só, Elias fala dos problemas dele e tal. Aí Deus fala o seguinte: então o Senhor disse a Elias: vai e volte para o caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Raziel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Sefte, de Abel Moab. Abel Moab. Meu Deus do céu, isso aí, Deus do céu. Abel Meola. É isso aí, Meola. Como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Raziel, Jeel matará. Quem escapar da espada de Jeel, Eliseu o matará. Também converterei em Israel, conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e tua boca não o beijou. Nossa, isso aqui é muito profundo. Sabe por quê? Porque a queixa de Elias era que ele estava sozinho. A queixa de Elias não era que ele estava sozinho, era que ele estava se sentindo sozinho. Tem uma diferença entre você estar sozinho e você se sentir sozinho. Vocês conseguem entender? Você estar sozinho é que não tem ninguém do seu lado. Não tem ninguém que ora por você, não tem ninguém que intercede por você. Não tem ninguém que consegue, sabe, lutar pela sua causa. Mas deixa eu te contar uma coisa, Jesus ele pode lutar pela sua causa. Amém? E eu quero dar um detalhe muito importante nesse texto. Ele preserva 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, nem beijaram a boca de Baal. Beijaram a boca. Eu quero que vocês pensem o seguinte um pouquinho. Judas traiu Jesus com um beijo no rosto. Certo? Beijar é um ato de intimidade. Do povo todo de Israel, 7.000 tinha intimidade com Deus e não tinha intimidade com Baal. Estão dando para entender? Todo o resto do povo não tinha intimidade com Deus, mas tinha intimidade com Baal. E o problema de você estar numa idolatria é que você não consegue entender quem é Deus. Você não consegue entender quem é seu Deus. E você se prende no meio do muro. Sabe? Nem vai para lá, nem para cá. É uma história muito antiga de muro, não tem? Enfim. Jesus ele manda voltar. Amém? Então, por que a gente não consegue se colocar aonde Deus nos quer? Por que a gente não consegue nos colocar aonde o Espírito de Deus nos ajuda a ficar? Por que a gente insiste em correr para o mal? Sabe? Por que na nossa cabeça filosofias da Terra faz tanto sentido e a Bíblia não consegue entrar? Sabe? Vocês conseguem entender? Tem uma batalha muito grande quando você abre a Bíblia e vai ler. Tem uma batalha muito grande quando você dobra o joelho para orar. Tem uma batalha muito grande quando você começa a falar com o Espírito Santo. Tem uma batalha muito grande para te impedir de chegar até Deus. E o resto não tem. Mais fácil. Porque Satanás ele não vai te impedir de você ouvir o que ele tem para falar. Faz sentido, né? Mas quando você vai ouvir a voz de Deus, ele faz de tudo para tentar te impedir. Quando você vai ouvir a voz de Deus, ele faz de tudo para não deixar você se relacionar com Deus. Porque quando você começa a se relacionar com Deus, você descobre quem Ele é. E aí todos os problemas ficam pequenos, sabe? Quando você descobre quem Deus é, não importa a tempestade, não importa a fornalha, não importa o barco, não importa a dificuldade, não importa, porque você sabe quem Deus é. Você não se preocupa em uma conta para pagar, porque você sabe que Deus ele vai te suprir. Você não se preocupa, eu estou falando que vocês não pagam a conta, pelo amor de Deus, tá? Estou falando que o Espírito Santo, ele conduz todas as coisas, e sua preocupação está nele. É por isso que Jesus fala: buscai o reino do céu primeiro, e as outras coisas serão acrescentadas. É mais ou menos isso que ele fala, tá? O barato dele. Porque se você busca a Deus, o que vai te impedir? Sabe? Se você busca a Deus, o que é mais importante? Amém? Tem alguma coisa mais importante do que buscar a Deus?
Mas por que a gente não consegue parar para falar com ele? Não tem sentido. Tem alguma coisa mais importante do que você ouvir a voz dele através da palavra? Então por que a gente não consegue parar para ler a palavra? Sabe? Porque se Deus ele fala, eu acredito num Deus que fala, eu acredito num Deus que ele opera milagres e maravilhas, por que a gente não consegue se relacionar com ele? Sabe? Tem uma batalha muito grande para te impedir de se encontrar com Deus. Elias ele sai do meio do deserto, ele vai até o monte que Moisés viu a Deus. Ele sai do deserto, vai até o monte onde Deus entregou as tábuas da lei para Moisés. Ele vai lá e Deus manda, passa, vem terremoto, vem vento forte, vem fogo do céu. Só que Deus não estava naquilo. Você precisa reconhecer aonde Deus está. Eu tenho uma experiência muito louca com Deus, muito louca, muito doida. Que a gente foi para o monte, saiu da igreja e foi para o monte. Vou chorar, tá? E foi um período bem complicado, bem complicado. Eu falei, Senhor, quer saber, eu quero precisar de tudo, eu ainda não tinha encontrado. Ponto. Só que eu estava orando, eu não sentia a presença de Deus. Eu estava orando, eu não ouvia a voz dele. Eu estava orando, e sabe quando, eu não sei nem se estava passando da teto, sabe? Essa era a sensação que eu estava tendo. E eu olhava para o lado, os irmãos pegando fogo, eu olhava para o lado, Deus abençoando, e eu via gente chorando em mim, gente pulando, e tinha os pentecostais rodando lá, mano. E eu falando, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a fonte da vida está pingando ali, aqui nada. Não é possível. Eu não subi o monte para chegar aqui e o Senhor não falar comigo. Eu não subi até aqui para o Senhor não falar comigo. O Senhor sabe as guerras que eu estou passando, o Senhor sabe todas as coisas que eu preciso colocar. Irmão, aí Deus começou a falar. Só que tem um detalhe, irmão. Quando ele começou a falar, ele não começou a falar comigo. Ele começou a usar uma voz que estava longe. Eu sentia a presença de Deus. Só que, olha o detalhe. Tinha um grupo lá de oração, o pessoal conheceu, né? Pastor, pastora, a carrocinha estava bem, né? O grupo estava, né? E a gente estava lá orando, e eu segui a voz e eles ficam para trás. É Deus. E aí eu fui, Deus começou a falar comigo na vida de uma pessoa, e a pessoa nem prestou atenção no que eu estava falando. E aí daqui a pouco ele parou de usar aquela pessoa e usou outra. Aí eu falei, opa, já, vai seguir a Deus. Não importa o que Deus está falando, eu vou ouvir o que Deus tem para a minha vida. Porque na verdade, todo mundo que Deus usa é um vasinho de barro. O poder não é de quem está no altar, o poder vem dele. E a partir do momento que você entende, quando é Deus falando, uma pessoa aleatória na rua consegue falar com você, porque você vai entender que é a voz de Deus, sabe? Eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, alguém aleatório na rua vai falar com você, você vai reconhecer, amém? Que é Deus falando. Isso aí, o Espírito Santo testifica. Obrigado, pastor, meu Deus do céu. Aleluia. E aí, o que aconteceu? O Espírito Santo parou de falar com aquela outra pessoa, começou a usar a vida da outra. E eu fui indo, sabe? Seguindo o que ele estava falando. E fui embora. Me perdi no monte. Enfim, me perdi no monte. E aí, eu comecei a adorar, comecei a louvar e a presença de Deus veio. E foi um momento tão maravilhoso. Daqui a pouco tinha as irmãzinhas pentecostal. Mano, eu adoro a igreja pentecostal. Eu não sei explicar por quê. Eu adoro. Porque eu acho que, não sei com vocês, mas comigo, Deus ele usa muito louvor da antiga para falar comigo, sabe? Muito. E aí, ele começou a falar ali, começou a falar, e eu comecei a falar com ele, e a moça que não estava ali me ouvindo, não estava respondendo, e o negócio foi tão doido. E daqui a pouco ele me usou para falar com a vida de uma pessoa que eu nem sei quem era, e a pessoa sabe o que me falou, mas eu nem fui até a pessoa. O bagulho foi doido. E daqui a pouco ele começou a voltar, e eu fui seguindo. E aí eu me achei de novo. E aí, a gente começou a louvar ali junto e adorar a Deus e se derramar na presença dele. E daqui a pouco meus problemas já tinham ido embora, porque eu nem lembrava de problema, estava na presença dele. E o que eu estava sentindo era tão, sabe, maravilhoso, que era como se tudo tivesse fazendo sentido. E teve até um momento legal que a pastora estava orando em línguas e a gente começou a falar a mesma coisa ao mesmo tempo. Você lembra? Começou a falar a mesma língua ao mesmo tempo, sabe? E o Espírito Santo, depois daquele dia, ele foi, sabe? O Espírito Santo, naquele dia, ele começou a ser tão... É cuidadoso a palavra. É cuidadoso.
ensinava o passo a passo como fazer. Porque eu virei para ele e falei, Jesus, detalhes. Eu falei para ele, Jesus, com todo respeito, eu sou um tapado. Não está dando certo. Porque ele me dava a direção, porque eu não conseguia seguir a direção que ele me dava. Ele me dava a direção e eu não conseguia realizar o que ele tinha. E eu falei, Senhor, eu quero fazer, só que não está dando. E aí ele começou, você vai fazer isso. Aí que comecei a fazer isso. E aí, você vai começando a se envolver com ele. E as outras coisas vão se resolvendo. Eu nem sei como é que aqueles problemas se resolveram até hoje. Porque quem resolveu não fui eu. Você está entendendo? Meu, o dia que vocês descobrirem quem Deus é na sua vida, não vai importar tempestade, não vai importar muito forte, não vai importar qualquer situação, porque Ele é. E a partir do momento que Ele é, pode responder a Deus, sabe? Se Deus agir por nós, quem que pode impedir? Se Deus ele pelejar a tua batalha, quem que vai vencer a guerra? Mas tem porém, você precisa estar alinhado com Ele. Porque a partir do momento que Ele começa a pelejar a batalha, que Ele começa a realizar, e você começa a estar seguindo os passos dEle, sabe? Se você desviar um pouquinho, Satanás vem e te derruba. Se você desviar um pouquinho, Satanás vem e te bate. Isso não pode acontecer, sabe? O nosso coração, o nosso pensamento, o nosso sentimento tem que estar alinhado com a vontade dEle. E eu estou falando de um negócio tão doido que eu nem sei te explicar. Porque tem coisas que é só vivendo. Eu não posso falar para você, ó, você chega no seu quarto, dobra o joelho no chão, fala isso. Porque Deus ele tem um relacionamento íntimo com cada um. Eu sei a minha intimidade com Deus. Mas eu não sei, por exemplo, a intimidade da minha esposa com Deus. E olha que ela mora comigo, entendeu? Eu não sei. Porque Deus ele tem cada situação para cada um. Assim como Ele tem um chamado para cada um, Ele tem uma intimidade para cada um. Isso é muito lindo. Já parou para pensar? Que quando Deus ele fala com você, Ele te chama pelo nome? Gente, eu esqueci o nome da minha mãe esses dias. Juro para vocês. Calma aí, deixa eu explicar. Esqueci o nome da mãe. Vou explicar. Eu acordo muito cedo. A gente assina um negócio lá de segurança do trabalho, a gente assina o nome. Só que eu de manhã, muito cedo, eu assino e eu falo. E o pessoal estava falando a respeito de nome do mãe, não sei o que, não sei nem como é que tiraram o assunto, perguntaram o nome da minha mãe. E eu parei assim, mãe, Gisele, esqueci o nome da minha mãe. Mas Deus ele não esquece seu nome. Deus ele não te esquece. A palavra fala que se a mãe esquece do bebê que está amamentando, Deus ele não te esquece. Vocês sabem o que é isso? Mano, isso é muito louco. Deus ele cuida da gente, ele de uma forma tão maravilhosa. Jesus ele fala assim, ó, olha para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com toda essa glória, porque Deus que vestiu. Se Deus veste os lírios do campo, quem dirá vocês, filhos dele? Vocês estão entendendo? O cuidado de Deus é tão maravilhoso que uma vez eu queria comer sushi. E eu não sei como apareceu o sushi na minha casa. Aí eu comecei a testar, falei, não, é coisa da minha cabeça, Senhor, eu quero cordeiro com mel. O que apareceu lá em casa? Cordeiro com mel. Vocês acreditam? Porque Deus, Ele estava se mostrando presente na minha vida. E isso é muito lindo. Só que é necessário a gente se atentar no que Ele está te direcionando. Porque quando Ele direciona, tem um motivo. Sabe? Quando Ele direciona, tem um propósito. Se Ele fala para você, faz o seguinte, hoje você não vai para o trabalho no caminho que você vai dar uma volta. Ah, sim, irmão, hoje tem que dar uma volta. Vai no caminho que você sempre vai. Vamos ver se dá bom. Vai. Ah, Senhor, sei lá, vou jogar bola. Vai. Jogar bola não é pecado não, tá? Só falando. Mas o que eu quero que vocês se atentem é que a gente precisa se atentar no que Deus tem. Entendeu? Porque a gente pode até tentar fugir. Mas se você tentar fugir, Deus te coloca
na barriga do peixe. Sabe? A gente pode até tentar, sabe, subir mais aos montes, descer mais ao mar. Mesmo assim, Deus ele vai estar lá. Porque a partir do momento que você levantou sua mãozinha e falou: Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, a sua vida é de quem? Então para de ser louco e fazer o que você quer. Amém? Porque se você faz o que você quer, Deus não está fazendo o que Ele quer na sua vida, gente. É lógico. É lógico, né? Ou só para mim faz sentido isso? Só para mim faz sentido. Ah, meu Deus. Assustou agora. Se você realiza a sua vontade, como é que Deus vai realizar a vontade dele? Sabe? Às vezes você está orando e não escuta a voz de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Se você fala, Deus não fala. Já parou para pensar que tem momentos da oração que você começa orando e depois você fica quieto esperando Ele falar? Porque é uma conversa. Porque se você entrou na presença dele e falou, foi uma aula. Não foi uma oração. Foi uma lista de pedidos. Foi qualquer coisa, menos uma oração. Porque você pode até começar falando muito, apresentando tudo. Mas é necessário também você deixar Deus falar. É necessário também você aquietar teu coração e ouvir a voz dele. Porque se você não aquieta teu coração, como é que você vai ouvir a voz dele? Ah, mas você falou que Deus aquieta nosso coração. Aquieta nosso coração, mas você precisa deixar. Porque o Espírito Santo ele não é invasivo. Ele não faz algo que te pede. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aconteceu comigo. O Espírito Santo estava querendo que eu tocasse bateria. Eu virei para ele e falei: não quero. Aí no meio do culto ele me pegou e falou: vai para a bateria. Eu falei para ele: não vou. Ele falou: você vai. Eu falei: tá bom. Fui. Passou o culto, foi uma maravilha. Deus operou, Deus falou isso e aquilo. Cheguei em casa, fui dormir. Na minha cabeça só tinha uma coisa: bateria. Gente, aquilo me irritou de uma forma. Eu falei: Senhor, chega, quero dormir. Parou. Nem pro culto Deus não falou, orava, Deus não respondia. Falava, Deus não recebia. Adorava e parecia que estava travado. Passou. Aí eu entendi: Senhor, me perdoa. Porque eu pedi para agir. Porque a partir do momento que você impede Deus de agir, porque Deus estava querendo falar comigo através da bateria. E vocês veem que até hoje eu não toco bateria. Porque eu impedi Deus de agir. Um dia ele retoma esse ministério na minha vida. Eu creio. Mas assim, porque eu impedi Deus de agir, o resto, sabe? Se você impede Deus de agir numa área, ele para. Porque ou é tudo dele ou não é. Sabe? Vou te explicar de uma maneira mais fácil. Quando Jesus se entregou na cruz por você, foi só a mãozinha dele? Não. Foi só o pezinho? Foi só o sangue? Foi tudo. Se entregou por dele. A alma dele foi moída, o corpo dele foi dilacerado. Ele se entregou por inteiro. Ele deu tudo dele por você. E a gente só quer dar 10%. Nossa, meu Deus. Foi sem querer, meu Deus. A gente só quer dar um pouquinho, sabe? A gente precisa aprender a entregar tudo para Deus sem reserva. Porque quando a gente entrega um pouquinho e ainda guarda, a gente não está confiando. Ou a gente confia em Deus de verdade, ou não vai dar certo. E às vezes a gente pensa assim, ó, eu vou entregar para Deus, eu vou agir, mas deixa um pouquinho aqui guardado. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Pelo amor de Deus. E esse pouquinho que está guardado, ele tem que agir. Não porque Deus não é poderoso para agir, mas porque Deus fala: você não está confiando em mim ainda. Quando você não confiar em mim, eu não vou fazer. Porque ou é ou não é. Ou cai fogo do céu ou não cai nada. Não tem como cair meio fogo do céu.
Não tem como Deus fazer um meio milagre. Ah, eu vou curar o cego, vai olhar só de um olho. Não tem lógica. Vou curar o paralítico, vai dar uma perna só. Não, gente. Ou é tudo ou não é. Eu juro pra vocês que eu não estou fazendo piada, estou falando sério. Mas é porque são coisas que não tem sentido. Como é que você quer que Deus haja e não quer se entregar por inteiro? Como é que você quer que Deus fale e não quer ouvir a voz dele por inteiro? Ele ia sair da caverna, só o pezinho ou saiu tudo? Ele saiu inteiro. Ele saiu mesmo. Ele teve que sair da caverna. Detalhe, ele cobriu o rosto. Cobriu o rosto. Santidade. Você entra na presença de Deus de qualquer jeito. Isso é muito sério. Porque às vezes a gente entra na presença de Deus achando que é gênio da lâmpada. Senhor, eu quero isso. E não é assim. Tá? Você quer aprender a orar? Vai ler o Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou pra gente. Você quer aprender a adorar? Vai ler Salmos. Tá aqui. Tá tudo aqui. Só que é mais fácil, sei lá, assistir qualquer coisa na internet, ver as coisas no YouTube, jogar no cachê no YouTube. Do que você ouvir a voz de Deus, do que é físico. A gente está acostumado a brigar lá. O que é físico está aqui. A gente precisa começar a se envolver com o sobrenatural. A gente precisa começar a se envolver com Deus. Só que deixa eu te contar um segredo. Você não enxerga Deus com o seu olho. Você não escuta a voz de Deus com o seu ouvido. Você sabia disso? Eu não sei explicar como. Não sei explicar porquê. Mas quando Deus fala, eu só sei que Ele falou. Porque o Espírito Santo confirma. Sabe? Se Deus está falando audível ou está falando por fora, é porque Ele não está dentro. Porque se Ele estivesse dentro, Ele falava aqui. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando de sentimento, estou falando do Espírito Santo. Não estou falando, senti no meu coração. Não, não é isso. Porque quando Ele fala, quando Ele usa alguém, o coração arde. Sabe? Aqui dentro queima. Porque o Espírito Santo está queimando. Amém? Então se coloca de pé nessa noite. Quero que vocês comecem a colocar na presença de Deus as cavernas que foram entradas, sabe? Os chamados que você deixou. Começa a colocar na presença de Deus as guerras que você não se acalma, que você não deixa Deus agir, que você não deixa Deus operar. Porque é fácil chegar aqui na igreja e falar Santo, aleluia, Deus poderoso, glorioso, maravilhoso. Difícil é deixar Deus trabalhar. Porque às vezes Deus ele quer mexer num lugar que dói. Dói pra caramba. Mas se Ele mexe, Ele cura. Se Ele não mexe, apodrece. É como se fosse uma ferida. Se você deixa uma ferida aberta, infecciona, necrosa. E se você deixa Deus curar, dói, mas tem cura. É libertação. Mas a escolha é sua, porque Deus ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Ou você deixa Ele trabalhar na sua vida de verdade, ou você pode viver da maneira que você quiser. Mas viver da maneira que você quiser não traz libertação, não traz transformação, sabe? Às vezes é até difícil. Se está difícil orar, pede para o Espírito Santo te ajudar em oração, porque a palavra dele fala que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele intercede pela tua vida, Ele fala, sabe? Se está difícil encontrar palavras para falar o que você está sentindo, pede para Ele te ajudar. Porque o Espírito Santo está aqui para isso, está aqui para sustentar a obra que Jesus fez na cruz. Então começa a colocar na presença dele as coisas que estão difíceis. Porque se é difícil para a gente, para Ele não é. O gigante é grande, mas para Deus não é. A tempestade é forte, mas para Deus não é.
Sabe? Deus, ele é Deus do impossível, Deus do sobrenatural. Ele é Deus de transformação. Coloca na presença dele a verdade. Porque Deus, ele não se relaciona com a mentira. Não adianta ele falar o que fala daí, Elias, e você falar: eu tenho sido extremamente zeloso, eu tenho medo de bater, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso. Fala a verdade. Mas a verdade é feia, a verdade é dura, não tem problema. Mas fala com respeito. Mas fala a verdade. Aleluia. Coloca na tela também. Se entrega de verdade. Meu coração